Capítulo 34, Jeremias. Subtítulo: O destino de Jerusalém e de Zedequias. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra e povos que estavam sob o seu domínio atacavam Jerusalém e todas as cidades em volta. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e fala a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a queimará. E tu não escaparás de suas mãos, mas certamente serás aprisionado e entregue nas suas mãos. Verás o rei da Babilônia com os teus próprios olhos, e ele falará contigo face a face, e irás para a Babilônia. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor quanto a ti: tu não morrerás pela espada, morrerás em paz. Assim como as pessoas queimavam incenso a teus pais, os reis que te antecederam também queimarão incenso em tua homenagem, e lamentarão por ti, dizendo: ah, Senhor, pois esta é a minha promessa, diz o Senhor. Então o profeta Jeremias anunciou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia atacava Jerusalém e todas as cidades de Judá que ainda resistiam, Laques e Azeca, porque somente essas cidades fortificadas haviam restado. Subtítulo: A rejeição da escravidão. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém, para conceder liberdade aos seus escravos. Cada um libertaria o seu escravo hebreu, homem ou mulher, de maneira que ninguém mais escravizasse alguém que fosse seu compatriota judeu. E todos os chefes e todo o povo que haviam feito esse pacto de libertar cada um o seu escravo e a sua escrava, consentiram em não mais escravizá-los. Obedeceram e os libertaram. Mas depois voltaram atrás e tomaram de volta os escravos e as escravas que haviam libertado, tornando a escravizá-los. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz uma aliança com vossos pais, quando os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo: no fim de 7 anos, cada um de vós libertará seu compatriota hebreu que se tenha vendido a vós. Depois de te servir durante 6 anos, tu o libertarás. Mas vossos pais não me ouviram, nem prestaram atenção. Não faz muito tempo, voltastes a fazer o que considero correto. Cada um concedeu liberdade ao seu próximo. Também fizestes um pacto diante de mim, na casa que se chama pelo meu nome. Mas voltastes atrás e profanastes o meu nome, e cada um tomou de volta seu escravo e sua escrava, os mesmos que havíeis libertado, e os escravizastes de novo. Portanto, assim diz o Senhor: vós não destes ouvidos a mim, para concederdes a liberdade, cada um ao seu compatriota e ao seu próximo. Por essa razão, diz o Senhor, eu vos concedo a liberdade pela espada, pela peste e pela fome. Farei de vós um objeto de horror para todos os reinos da terra. Entregarei os homens que quebraram a minha aliança e não cumpriram as palavras do pacto que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro em 2 partes e andaram pelo meio delas. Isto é, os chefes de Judá, os chefes de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram entre as partes do bezerro. Eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e dos que procuram matá-los. Os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes nas mãos de seus inimigos, que procuram matá-lo, e do exército do rei da Babilônia, que deixou de vos atacar. Darei ordem, diz o Senhor, e farei com que retornem a esta cidade. Eles irão atacá-la, invadi-la e queimá-la.
farei das cidades de Judá uma devastação, e que fiquem desabitadas. Capítulo 35. Jeremias. Subtítulo: A obediência dos recabitas é exemplo para Judá. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à família dos recabitas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das salas, e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a família dos recabitas, e levei-os à casa do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava junto à sala dos príncipes, sobre a sala de Maazéias, filho do porteiro Salum. Então coloquei jarras e copos cheios de vinho diante dos membros da família dos recabitas e disse-lhes: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não bebemos vinho, porque Jonadab, filho do nosso pai Recabe, ordenou-nos: Nem vós nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas vivereis em tenda durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos ordenou. Jamais bebemos vinho durante toda a nossa vida, nem nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas. Não construímos casas para nossa habitação, nem possuímos vinha, campo ou semente, mas vivemos em tendas, e assim fazemos e obedecemos a tudo quanto nosso pai Jonadab nos ordenou. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: Vinde, vamos para Jerusalém, por causa do exército dos babilônios e dos sírios. Por isso, ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acatareis a instrução e obedecereis às minhas palavras? Diz o Senhor: As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais proibiu seus filhos de beberem vinho, foram obedecidas até o dia de hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem ao mandamento de seu pai. Vós, porém, não destes ouvidos a mim, que vos tenho falado com insistência. Também vos enviei, insistentemente, todos os meus servos, os profetas, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrige vossas ações e não sigais outros deuses para servi-los. Assim habitareis na terra que dei a vós e a vossos pais, mas não destes atenção nem me obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, cumpriram o mandamento que seu pai lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém toda a catástrofe que disse contra eles, pois eu lhes falei, mas não ouviram, e os chamei, mas não responderam. Jeremias disse à família dos recabitas: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Porque obedecestes ao mandamento de vosso pai Jonadab, cumprindo todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Jamais deixará de haver algum descendente de Jonadab, filho de Recabe, que esteja sempre a meu serviço. Capítulo 36. Jeremias. Subtítulo: O livro é lido no templo. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias.
escreve num livro todas as palavras que falei acerca de Israel, de Judá e de todas as nações, desde que comecei a falar-te nos dias de Josias, até o dia de hoje. Talvez, quando os da casa de Judá ouvirem a respeito de todas as catástrofes que pretendo causar-lhes, cada um se converta do seu mau caminho, e eu perdoarei a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no livro, enquanto Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Então Jeremias ordenou a Baruque: estou proibido de ir à casa do Senhor. Portanto, entra e lê perante o povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, as palavras do Senhor que escreveste no livro quando eu ditava. Tu as lerás também perante todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, pois a ira e o furor com que o Senhor ameaça este povo são grandes. Então Baruque, filho de Nerias, fez conforme tudo quanto o profeta Jeremias lhe havia ordenado, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, foi proclamado um jejum diante do Senhor para todo o povo, em Jerusalém, como também para todo o povo que vinha das cidades de Judá para Jerusalém. Baruque leu no livro a todo o povo as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na casa de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor. Quando Micaias, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu ao palácio do rei, à sala do escriba. Todos os chefes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, Delaias, filho de Semaias, Elnatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros chefes. E Micaias narrou todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro para o povo. Então todos os chefes mandaram Jeude, filho de Netânias, filho de Selemias, filho de Cuxi, a Baruque, para lhe dizer: pega o livro que leste ao povo e vem aqui. Então Baruque, filho de Nerias, pegou o livro e foi até eles. E disseram-lhe: senta-te e lê o livro para nós. E Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, voltaram-se alarmados uns para os outros e disseram a Baruque: sem dúvida alguma, temos de relatar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Foi Jeremias quem as ditou? E disse-lhes Baruque: sim, ele me ditava todas estas palavras, e eu as escrevia no livro. Então os chefes disseram a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, para que ninguém saiba onde estais. Eles foram ao rei no pátio, mas haviam deixado o livro na sala de Elisama, o escriba, e relataram ao rei todas aquelas palavras. Então o rei pediu que Jeude trouxesse o livro. Jeude o trouxe da sala de Elisama, o escriba, e o leu para o rei e para todos os chefes que estavam com o rei. O rei estava sentado nos seus aposentos de inverno, pois era o 9º mês, e diante dele havia um braseiro aceso. À medida que Jeude lia 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e as lançava no fogo do braseiro, até que todo o livro foi queimado no fogo do braseiro. Nem o rei, nem nenhum dos seus servos que haviam ouvido todas aquelas palavras ficaram com medo, nem rasgaram suas roupas. E ainda que Elnatã, Delaias e Gemarias insistissem com o rei para que não queimasse o livro, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a seu filho Jerameel
e a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem o escrivão Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os havia escondido. Subtítulo: Jeremias recebe ordem de escrever outro livro. Depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia ditado e Baruque havia escrito, veio a Jeremias a palavra do Senhor. Pega ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este livro, e disseste: Por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá esta terra, dela exterminando tanto homens como animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Nenhum dos seus descendentes se sentará no trono de Davi, e o seu cadáver será exposto ao calor do dia e à geada da noite. Castigarei a ele, sua descendência e seus servos, por causa da sua iniquidade. Trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, toda a desgraça que tenho falado contra eles e que não ouviram. Então Jeremias pegou outro livro e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão. E enquanto Jeremias ditava, Baruque escreveu nele todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E foram acrescentadas muitas outras palavras semelhantes.